E aí a grande questão em relação ao De La Cruz é justamente aonde ele vai jogar nesse time do Flamengo, né? Que é mais um jogador para somar, se ele vai disputar a posição com o Arrascaeta. O Arrascaeta é banco dele na seleção do Uruguai, mas o De La Cruz também pode jogar em outras posições do meio campo. E eu sempre friso, não, acho que não é ali que ele vai jogar, mas tem uma posição em aberto no time do Flamengo, que é a ponta direita. Ele já fez esse meia pela direita, mas quem vai passar o raio-x pra gente de como pode jogar o De La Cruz é Léo Miranda, que chega para falar com a gente ao vivo agora. Bom dia, Léo. Conta um pouquinho mais sobre todas as valências desse super jogador que o Flamengo contratou. Bom dia, Jéssica, bom dia, Ricardo, bom dia, Tim. Pois é, o De La Cruz, como o Ricardo explicou muito bem, é um jogador que une essa raça uruguaia, essa vontade. Foi um dos melhores lá naquela final em Lima. O River Plate teve um período grande de domínio no início do jogo, depois o Flamengo equilibrou, fez um excelente segundo tempo. De La Cruz foi um destaque com essa técnica, com o preenchimento de espaço, principalmente num Flamengo que vai jogar com uma linha um pouquinho mais alta do que a gente viu nesse final de ano, como o Tim falou. De La Cruz é um jogador que no meio campo ele só não faz o papel de primeiro volante, ele só não pode jogar na do Pulgar, ele joga na do Arrascaeta, na do Gerson, se deixar ele faz o Bruno Henrique também, joga lá no ataque, já jogou no River Plate nesse último ano de River Plate, jogou um pouco mais avançado, é um jogador que dá um leque gigantesco de opções e hoje ele pode ser tanto titular, com o Arrascaeta, e aí o De La Cruz joga pelos lados, ou ele pode ser um substituto natural do Arrascaeta. Existe a ideia no Flamengo de ter um jogador com a mesma qualidade, com a mesma entrega do Arrascaeta, para que ele, nos momentos que o Arrascaeta não consiga estar em campo, o De La Cruz possa preencher essa função. Hoje, imaginando o time nesse 4-2-3-1 que o Tite montou nesse final de 2023, o De La Cruz entra pela ponta direita, junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson e Eric Pulgar, a dupla de volantes no 4-2-3-1, que é o esquema que o Tite coloca no Flamengo, implementou desde o início dessa era Tite, ele mostrou que ele gosta desse esquema. Uma outra possibilidade é como o De La Cruz jogava no River Plate do Marcelo Gallardo, num 4-3-1-2, um losango no meio campo, o esquema do Dorival no Flamengo, reeditando a dupla Bruno Henrique e Gabigol, ou Gabigol e Pedro, com a Arrascaeta como meia, e aí o De La Cruz pode fazer um volante pela direita, um volante pela esquerda, pode ter um outro volante no lugar do Gerson. Uma outra opção para o Tite é um 4-3-3 bem característico, bem comum, com o Pedro como centroavante, Bruno Henrique, o Everton ou o Luiz Araújo pelas pontas, aí jogando com dois pontas mais agudos, com dois pontas de jogada de linha de fundo mais ofensivos, e o De La Cruz preenchendo o meio junto com o Gerson, com o Pulgar. Essa opção 4-3-3, o Tite já usou isso na seleção brasileira, ele gosta dessa opção. E há a possibilidade do De La Cruz ser o substituto natural do Arrascaeta, como esse meia centralizado, com Bruno Henrique e Everton pelos lados, que é o time de hoje. Esse seria o time titular de hoje do Flamengo, sem o Arrascaeta, com o De La Cruz no lugar dele. Tem ainda Gabigol para entrar, se o Gabigol restaurar, conseguir recuperar a forma física e técnica dele. Tem o Bruno Henrique, que pode jogar como um segundo atacante, pode jogar como um ponta. E uma outra opção, lembrando um pouquinho do time do Jorge Jesus, é o Bruno Henrique como ponta esquerda, De La Cruz como ponta direita e Gabigol e Pedro, aquela dupla de 2022 no time, aí um time super ofensivo. O De La Cruz ajuda muito bem na recomposição, então não teria esse problema do time estar aberto, estar exposto, normalmente com o Gerson como segundo volante. O Flamengo precisa de um meio um pouco mais protegido. Fato é que o técnico Tite ganha no Flamengo um jogador que pode fazer várias opções, um jogador que alia técnica, velocidade, entendimento de jogo. No River Plate nesse ano ele jogou mais ofensivo, ele não vem jogando como volante, como ele jogava com o Gallardo, ele joga mais como meia centralizado, mas ele vem, busca a bola da defesa, entra na área, faz gol, é um jogador que dá muita opção. Hoje ele entra como titular no lugar do Arrascaeta como ponta direita, mas pode fazer o Tite aí mudar o esquema. Eu, Jéssica, tenho a opinião muito pessoal de que acho que o Tite vai implementar a segunda opção que nós vimos, o losango no meio campo, com o Pulgar, a Arrascaeta lá junto com Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, mas com Gerson, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta, esse sendo o meio campo do Flamengo. Imagino que é a opção que junta todo mundo nas melhores posições em campo, para fazer esse Flamengo ter um 2024 melhor do que esse 2023.
Léo, eu tenho a mesma impressão que você. Eu acho que o esquema que mais consegue adequar todos os talentos que o Flamengo tem é esse com o Losango no meio campo, mas eu não me recordo de quando o Tite fez um esquema assim. Ele é muito acostumado a jogar com esses extremas, ele gosta desse esquema que tem os extremas para fazer a recomposição. Então, não sei se o Tite não vai ser um pouco resistente a isso, mas eu concordo com você, acho que o Losango seria ideal. Léo, talvez melhore a seleção dele, né? Porque, de uma certa forma, a subida de Vinícius Júnior virou um problema, né? Porque tinha que achar um espaço para Vinícius Júnior num time onde Rafinha estava aberto com um ponto e Paquetá foi uma falsa ponta, indo para meio para combinar com o Neymar. E isso talvez foi o melhor da seleção do Tite. Então, Dela Cruz... Foi a variação que ele fez, né? Foi a variação que a gente viu ele fazer. No final das contas, não dava para deixar Vinícius Júnior fora, então... Mas Dela Cruz poderia ser o Paquetá. Poderia iniciar no lado, mas ir para o meio para combinar. Ou a Arrascaeta fazendo isso é Dela Cruz mais centralizado. Então, eu acho que aquele tipo de 4-2-3-1... É uma possibilidade? Eu acho que é uma possibilidade, até porque, primeiro, né, a gente lembra, né, como o Dela Cruz, ele dá opções. Né? Um jogador, e você pode montar uns 5 esquemas, né? Então, a importância que tem, né, a versatilidade desse jogador. Eu acho que, tenho dúvida se o Tite colocará o Dela Cruz como um ponta, porque eu acho que seria você restringir muito as possibilidades dele. O Dela Cruz é um jogador que, se jogar mais por dentro, ele pode fazer ali um lado direito, mas ele tem mais espaço ali para recompor, ele tem espaço para entrar na área, porque ele conclui... com o lateral ofensivo. Isso. E o Flamengo tem uma deficiência na lateral direita, precisa resolver isso. Mas com os que estão lá... o Mateuzinho é um jogador que sobe, então ele pode ser acionado ali. Então eu acho que botar o Dela Cruz como um ponta, você perde muito da capacidade que ele tem de flutuação e tal. Agora, também é preciso lembrar que o Tite necessariamente terá que montar alguns planos B e C, porque a gente vai ter ano que vem uma Copa América, quando ele vai perder Arrascaeta e Dela Cruz. E Pulgar. É um calendário extenso. E a Copa América, ela pega, salvo engano, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então você vai perder ali 3 caras que teoricamente são titulares, Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz. Então, algum mecanismo vai ter que ser muito bem montado com os jogadores que forem substituir esses 3, para que o Flamengo não perca. E o Tite, ele enxerga, até o Léo pode nos ajudar nisso, mas o Tite, ele enxerga o ponta como um auxiliar muito importante numa recomposição. E isso tem a ver com o que o Gonza fala, de travar um pouco esse ponta-direita, no caso do Flamengo, porque ele teria que participar de uma recomposição, de uma parte tática, que não daria liberdade para o Dela Cruz flutuar como ele gosta de atuar, né, Léo? Exato, Jéssica. O Tim levantou um ponto que é aquela seleção do Tite até 2018, que jogou aquela barbaridade em 2016, 2017. Você tinha um 4-3-3, em que o Neymar era esse ponta mais agudo por um lado, e pelo lado direito tinha o Felipe Coutinho, que fazia uma posição que o Everton Ribeiro fez muito bem em 2019, que é de falso ponta, que é aquele jogador que faz a recomposição do lateral, que é algo obrigatório com o Tite, tem que voltar para ajudar, tem que marcar, tem que realmente se posicionar atrás da bola. A atuação excelente do Flamengo contra o Palmeiras foi assim, Flamengo roubando bola, acionando rápido o Pedro, mas também com um jogador de lado, mas que tem essa liberdade para circular e buscar a bola lá dos volantes, dos zagueiros, de trocar de posição. O Everton Ribeiro fazia muito bem isso e o Tite já avisou, ele não vê o Everton Ribeiro mais nessa posição. Ele acha que o Everton Ribeiro, por conta da idade, perdeu explosão muscular, perdeu velocidade, e hoje é um jogador que disputa a posição com o Arrascaeta, e o Arrascaeta só joga nessa posição de meia centralizado. Então o Dela Cruz o Dela Cruz poderia se tornar o
Coutinho da seleção do Tite, sendo esse falso ponta, esse jogador que procura a bola, que dá a movimentação, que abre o corredor para o lateral direito. Aí o Flamengo talvez vá ao mercado buscar um lateral que tem essa característica de atacar mais espaços, de apoiar mais, mas é um 4-2-3-1 que tem o Arrascaeta como meio centralizado, o Bruno Henrique entrando o tempo todo na área, entrando no segundo pau, que é a jogada que ninguém consegue parar há anos no futebol brasileiro, mas o De La Cruz dando uma dinâmica diferente para o time. Eu aposto no Losango, porque o Tite já usou esse esquema no Internacional lá em 2009, ele chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians com esse esquema, o Losango, e ele gosta muito, já disse em várias entrevistas, que ele gosta bastante desse Losango no meio campo. Era o plano dele também no Corinthians em 2015, mas ele perde o Lodeiro, o Jadson ele adapta para essa função de falso ponta, ele gosta muito bem disso. Imagino que ele dá para montar vários times no Flamengo, mas o Losango, quando o Arrascaeta e o Pulgar vão sair por conta das convocações da Copa América e convocações de eliminatórias também, o Flamengo consegue adaptar outros jogadores. Tem o Everton Ribeiro, que fez esse terceiro volante com o Dorival, pode fazer o meia mais ofensivo. Tem Luiz Araújo, que pode ser esse segundo atacante, com Gabigol de repente como meio ofensivo. Opção é o que não falta, mas hoje o De La Cruz é um jogador que dá muita possibilidade sem deixar a defesa desprotegida, que é algo que o Tite bate o martelo, bate a mesa na mão, que sempre o time dele vai ter uma organização defensiva e uma organização ofensiva também, como a gente pôde ver nesse finalzinho de 2023, Jeff.